Flávio Bezerra. 3 minutos, senhor deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, funcionários e amigos da imprensa, boa noite. Eu venho aqui pela primeira vez nessa tribuna agradecer, primeiramente a Deus e segundo a todo o povo cearense que confiaram a mim este mandato. Não tenho um discurso feito por escrito, mas trago em minha mão o discurso, um discurso da minha vida em que no momento mais difícil da minha vida eu venci numa profissão pescador. Como pescador profissional, artesanal, foi dali que eu reconstruí a minha vida. E quero deixar aos amigos pescadores do nosso Ceará, mais uma vez, nós partimos na frente. Em 1941, quando Jacaré fez o raid de Fortaleza ao Rio de Janeiro e foi atendido pelo nosso presidente Juscelino Kubitschek. Então, hoje, nós aqui estamos e afirmando ao povo praiano, ao povo pescador, e eu solicito a esta casa, que tanto defende arduamente a causa do negro, a causa do índio, a causa da mulher, que também o pescador seja também uma causa de importância para que nós venhamos debater e defender este povo. Senhor presidente, eu agradeço, muito obrigado. Conselho, deputado Flávio Bezerra, em seguida Armando Abílio. Senhor, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, profissionais da imprensa, povo brasileiro, boa noite. Eu hoje subo aqui esta tribuna, senhor presidente, pois acabei de receber um e-mail da cidade de Capuí, onde os pescadores me relatam o seguinte: a reunião dos pescadores em Capuí foi muito boa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários e amigos da imprensa, bom dia. Eu venho à tribuna hoje a chamar a atenção de que o valor de um homem não é a quantidade de bens que possui, nem o grau de estudo que ele tem, mas o caráter, o espírito humanitário e que ele se compadece dos que são injustiçados e oprimidos. Eu quero deixar hoje, nessa tribuna, o registro de um homem simples, um homem do povo, um homem que faz parte da população, depois dos índios, a população mais antiga das beiras de praia do nosso Brasil, um canoeiro, chamado Francisco José do Nascimento. Essa casa tem sido palco de discussões e de apelos e pronunciamentos em defesa da raça negra, em defesa da mulher, em defesa do cidadão brasileiro, em defesa do índio. Veja, senhores e senhoras, esse breve histórico sobre essa pessoa chamada Francisco José do Nascimento, que é conhecido como o Dragão do Mar. Ele foi líder dos jangadeiros nas lutas abolicionistas da escravatura. Ele nasceu em Canoa Quebrada no dia 15 de abril de 1839. Ainda bebê, quase morreu engasgado com uma espinha de peixe. Seu pai, Manuel do Nascimento, faleceu nos seringais amazônicos. Sua mãe, Matilde Maria da Conceição, o criara em meio a muitas dificuldades. Chico da Matilde, como era conhecido, Francisco José, se viu desde cedo envolvido no cotidiano do litoral. Ocupava o cargo de prático da barra no porto de Fortaleza, transportando nas jangadas
mercadorias, inclusive escravos, entre os navios e a terra firme. Ele era casado com Dona Joaquina Francisca. O Chico da Matilde adere à causa abolicionista e não mais permite o tráfico de escravos. Em 30 de novembro de 1882, lança seu brado libertário no porto de Fortaleza, dizendo ele: não há força bruta neste mundo que o faça reabrir ao tráfico negreiro. Pela sua coragem, tornou-se herói nacional, sendo recebido na corte imperial pelo nome de Dragão do Mar. Ele faleceu em 6 de março de 1914. Então, amigos, senhor presidente, cearenses, povo brasileiro, chama a atenção que dentro do coração do pescador, do coração deste homem simples, que é o espírito que está ainda hoje dentro do pescador, o pescador tem um sentimento humanitário. O pescador não quer agredir as outras comunidades. O pescador não quer deixar de ser um ponto principal na sociedade em que ele vive, contribuindo para que a sociedade venha evoluir. O que o pescador precisa hoje ser reconhecido como uma profissão digna, honrosa. Já ontem, em um depoimento, falávamos a respeito disso, que é discriminado o pescador, senhor presidente, porque falta-lhe um minuto para concluir, falta-lhe o estudo. E eu falava das leis que estão sendo estabelecidas para o regulamento da pesca no estado do Ceará, que são redigidas por técnicos, naturalmente tem curso universitário, estudaram. O pescador não conseguiu estudar devido à sua profissão, e dizendo assim que na escola que o pescador aprendeu, a roupa é molhada, o papel é molhado e caneta não escreve em papel molhado. Mas dentro desse povo tem um coração grande, como é o coração do nosso Brasil, do nosso povo brasileiro. É tudo que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Nós retomamos a lista e convidamos o primeiro inscrito agora presente, o deputado Flávio Bezerra, do bloco do PMDB do Ceará. Flávio Bezerra é bispo evangélico, que representa o estado do Ceará. Com a palavra, senhor, por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários, amigos da imprensa, boa tarde. Inicialmente, eu subo essa tribuna hoje para falar a respeito do Dia da Mulher. Logo mais, no dia 8 de março, nós teremos festividades no Dia Internacional da Mulher. Eu queria chamar a atenção dos amigos ao seguinte. Inicialmente, ressalto que foram enormes os avanços obtidos pelas brasileiras nas últimas décadas. Há pouco mais de 70 anos, as mulheres não votavam no Brasil. Hoje, elas são maioria do eleitorado e ocupam importantes cargos nos 3 poderes da República. Há 2 ou 3 décadas, as mulheres só se aventuravam a trabalhar fora de casa por absoluta necessidade. Hoje, elas são maioria entre os trabalhadores brasileiros e são responsáveis pelo sustento de 33% dos 44,7 milhões de domicílios pesquisados pelo IBGE no último censo. No entanto, muitas mudanças ainda precisam serem realizadas para, de fato, comemorarmos essa data, pois, infelizmente, muitas mulheres ainda trabalham com a mesma carga horária que homens e, no entanto, ganham menos. Pesquisando, encontrei a informação que o rendimento das mulheres permanece inferior ao dos homens no mercado de trabalho. Em 1995, o rendimento pago às mulheres representava 62,6% da recebida pelos homens. 4 anos depois, em 1999, alcançou 69,1%, como demonstra a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Esse dado, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, não seria só o retrato da injusta e triste realidade brasileira, perversa, mas serve também para demonstrar o atraso de alguns setores de uma sociedade.
ou de setores dela que reconhecem na mulher, no sexo feminino, seu devido valor. As mulheres estão em quase todas as funções, se esforçam muito e são mais atenciosas, calmas, concentradas e mais funcionais que muitos homens. Além disso, enfrentam a dupla jornada ao chegarem em casa e terem que cuidar dos filhos, cuidar de casa, cuidar da roupa, cuidar do marido também. Merecem atenção especial por parte desta Casa Legislativa, senhor presidente, e também do Poder Executivo, pela sua condição especial, pois além de mães, são donas de casa e trabalhadoras. É tudo o que eu tenho a citar nesta tarde e agradeço ao senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. É imenso prazer ouvir a parte de Vossa Excelência. Excelentíssimo deputado Mauro Benevides, ao qual eu tenho a honra de ter o meu nome anunciado, primeiramente nos anais dessa casa, por essa voz que todos os dias tem a sua audiência conclamada nesta casa. Eu quero somar a Vossa Excelência para que juntos façamos um esforço concentrado aqui nesta casa, com vista à definitiva votação da reforma política. Nós temos que impedir a prevalência do poder econômico nas disputas eleitorais, manifestado na maior possibilidade de eleição do candidato que tem mais recursos financeiros. Tem que acabar a busca de recursos junto aos bancos, empreiteiras de obras e empresas concessionárias de serviços públicos. Eu quero agradecer e dizer ao senhor, reafirmando que estamos juntos nessa luta. Muito obrigado. Deputado. Só um minuto, Flávio Bezerra. Eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e amigos e ouvintes da Rádio Câmara, TV Câmara, eu quero informar que dei entrada na indicação número 149 de 2007, sugerindo a criação de laboratórios para a realização de pesquisas oceanográficas nas plataformas da área de prospecção de petróleo no Ceará, a PRAB3, PART2 e a PC1, quer dizer, a plataforma de Arabaiana, a plataforma de Aratu e a plataforma de Cioba. São plataformas plataformas fixas, que, segundo o relatório da Petrobras, estão com zero produção de gás, zero produção de óleo, e podem serem utilizadas como laboratórios de pesquisas oceanográficas. Agradeço, senhor presidente. Cedo a palavra ao nobre deputado Flávio Bezerra, ilustre representante da bancada cearense nesta casa. Chegou o deputado Flávio Bezerra, eu gostaria a palavra ao deputado Flávio Bezerra. Senhor presidente, dona Maria Isabel, não é isso mesmo? Isabel Gonçalves. Eu estou na casa e chegou agora o meu comunicado que tinha essa solenidade pública, não estava no meu conhecimento, então chegamos agora. Eu, na minha família, já falecido, tenho artesãos. E como cearense, representando também a classe do pescador artesanal. A senhora falou da criação da SEAP e, de fato, tem sido de grande ajuda a nós pescadores. No caso, o nosso pescador artesanal, na construção da jangada. A jangada é um objeto de arte. Foi desenvolvido desde aqueles paus que eram a jangada de piúba. Hoje nós temos a jangada grande, toda de madeira, tem o paquete, tem todas as espécies de jangada construída pelas mãos do artesão. E quero salutar o nome de artesãos na Praia do Mucuripe, como o Luciano, o próprio Pocedônio, que é presidente da colônia, e dizer à senhora que continue nessa luta. Vocês todos, vocês têm uma importância grande, de grande valor na nossa cultura, porque essa cultura é exportada, como as suas palavras acabaram de ser ditas, ela é exportada de mãos em mãos. Das suas mãos passam às mãos dos turistas, e aí se espalham pelo mundo afora a cultura do povo brasileiro, e essa luta é válida e pode contar também com o nosso apoio. Como nordestino, e eu digo, eu sou Flávio Bezerra, canto do céu à altura, do mar à fundura, e as belezas da beira do mar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado.
dar a palavra ao deputado Flávio Bezerra, do PMDB. Por quanto tempo? 5 minutos. Por 5 minutos, deputado. Em seguida, o orador será o deputado Carlos Santana. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, nobres embaixadores, bom dia. O PMDB apresenta a sua posição. No dia 21 de março de 2003 foi instituída a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Em março, criado o Conselho Nacional e em novembro, formulada a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Hoje, temos a honra e a felicidade de ter à frente dessa secretaria a ilustre feminista negra Matilde Ribeiro, a quem cumprimento pelo trabalho que a credenciou para o cargo e pela continuação desse trabalho como secretária. Foram, para dizer o mínimo, louváveis essas medidas de combate ao racismo no Brasil. Dos brasileiros pobres, 65% são negros. Com respeito aos indigentes, a proporção é maior, 70%. Dos negros brasileiros, metade vive abaixo da linha de pobreza. Dos brancos, tão somente a metade disso. São dados confiáveis do Atlas Racial Brasileiro de 2004, divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esses e outros dados são não menos que terríveis. O pior é que, muitas vezes, tendem à estagnação. Em corte longitudinal, o Atlas aponta uma expectativa de vida dos brancos de 7,5 anos, 7,5 anos maior do que os negros. Em 1950, meio século depois, a redução da diferença é de 2,2 anos de vida, diferença insignificante ante tantas décadas. Em termos de indicadores estatísticos desta e de outras fontes, a lista é como que infinita. As empregadas domésticas negras são 21% da população negra, 23% apenas delas com carteira assinada. O percentual para as brancas é de 12,5% e 30% destas com direito assegurados. Quase metade das negras nunca fez exame clínico de mama. Quanto às brancas, o número não chega a 30%. A enorme lista é tão grande como a rigor desnecessária, se for apenas para diagnosticar o racismo no Brasil. Lembra-nos uma publicação do Ministério da Saúde norte-americano sobre o diagnóstico da obesidade, após elencar 1.001 indicadores para idade, sexo, altura, ossatura, etc. Conclui que o mais conveniente e econômico indicador para tal é simplesmente o olho, ou seja, é algo que não carece de números para comprovar sua realidade. O mesmo acontece com o racismo no Brasil, senhores e senhoras. Salta aos olhos. E o mais vil é a discriminação racial contra o negro, não apenas pelas estatísticas acima apontadas, mas também porque somos um dos maiores países negros do mundo, ao lado da Nigéria, com 120 milhões de habitantes. Quando Gilberto Freire refere que aqui não há branco que não tenha uma pinta negra na alma, acerta na qualidade, mas peca pela quantidade. Não é pinta, senão marca enorme e indelegível de que deveríamos orgulhar-nos, e não só da boca para fora, mas do profundo do ser de cada um de nós. Não sentindo assim, somos mais do que inóbeis, por uma parte pelo racismo em si, já merecedor de todo o opróbrio, por outra, pela loucura de não ver que racismo nesta terra é como tiro no pé. Nobres pares, já está mais do que na hora de que se assuma, vez por todas, alto e em bom som, somos pardos.
Exceção é o não miscigenado e pronto. Qual Roma que conquista a Grécia, e é por ela conquistada? Escravizamos o negro e fomos por eles cativados. São quase 119 anos desde... Só um minuto. Da escravatura, mais 350 anos, 3 vezes mais de escravidão, de navio negreiro para milhões de africanos. De vergonha foi a mão nua do negro que por séculos construiu este país. Dançar na senzala não liberta. Cabe traduzir isto em dinheiro, em desenvolvimento socioeconômico, autossustentável e ilegalitário. É para isso, finalmente, parecer ter havido, entre outras, mais uma luz no fim do túnel. Falo da política de cotas, em cujo debate derrotaram-se as Cassandras de plantão. Houve como uma luz na cultura nacional. Deixou-se de lado o deixa como está para ver como é que fica. E encerrou-se a discussão do tema interminável, a infértil ponderação entre os seus pós e contras. Aí, este é o ponto. Partiu-se do falar ao fazer. Escolhemos o exemplo porque o problema moda talvez seja a redenção da escravatura, porque soluções de problemas de certo só funciona quando se faz, porque no que respeita à educação, ao menos que não é pouco, as perspectivas são, no caso, promissoras. Estamos de parabéns. Até parece ser verdade o ditado de dizer Deus ser brasileiro, e certamente um brasileiro mulato. Muito obrigado, senhora presidente, e a todos. Da palavra ao ilustre deputado Flávio Bezerra. Sua Excelência foi de 5 minutos. Seguida, Vicentil. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Para o ilustre deputado Flávio Bezerra. 1 minuto. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, companheiros, eu quero apresentar, hoje, nesta tribuna, apresentar um projeto de minha autoria que tem o objetivo de substituir as sacolas de plástico convencional por sacolas de plástico oxibiodegradáveis, uma vez que as sacolas convencionais não são recicláveis e, portanto, são considerados os maiores poluidores do nosso meio ambiente. O plástico vem sendo fabricado desde a década de 30, sendo que apenas 5% desta produção são incineradas. O restante permanece poluindo o nosso meio ambiente. A produção de plástico foi aumentada em 20 vezes nos últimos 50 anos e aproximadamente 90% desta produção foram inutilizados como lixo. Em 2004 foram produzidos 2.177.999 toneladas de resíduos plásticos, pós-consumo no Brasil, dos quais apenas 359.133 toneladas foram recicladas. Para concluir, senhor presidente, assim sendo, a substituição da sacola plástica convencional pela biodegradável é de suma importância, uma vez que os plásticos convencionais contaminam os rios, os mares, os animais, portanto, provocando um desequilíbrio ambiental, além de aumentar as enchentes e o efeito de estufa. É tudo que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra. Concedo a palavra ao eminente deputado Bispo Flávio Bezerra, PMDB do Ceará. Aqui já. Senhor presidente, bom dia, senhores e senhoras deputados e demais componentes dessa casa. Eu venho à tribuna hoje indignado e inconformado pelas constantes injustiças sofridas por nossos trabalhadores em seu ambiente de trabalho, que sofrem toda a sorte de humilhações, desrespeitos e privações por simples capricho de seus chefes e pelo descaso de seus empregadores.
Séculos nos separam da libertação dos escravos até o dia de hoje. Contudo, existem ainda nos nossos dias de hoje pessoas que acreditam ser proprietárias de seus empregados. Para dar mais um triste exemplo, podemos citar um recente episódio envolvendo a modelo internacional, a Naomi Campbell, que foi condenada pela justiça americana por ter arremessado um celular no rosto de sua empregada. Bem fez a justiça americana ao condená-la a varrer as ruas de Nova York, usando o uniforme de gari daquela cidade por 4 dias consecutivos. No Brasil, a Justiça do Trabalho de igual ou maior valor tem julgado inúmeros processos de trabalhadores que alegam terem sofrido assédio moral dentro do seu ambiente de trabalho. A Justiça tem considerado como assédio moral todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja a autoestima e a segurança de um indivíduo e que sejam repetidamente feitas por seu superior hierárquico ou chefe, levando a pessoa a duvidar de si e de sua competência. Não podemos deixar de mencionar que a empresa tem uma enorme responsabilidade pelos seus trabalhadores, tendo a obrigação de coibir situações constrangedoras, humilhantes e vexatórias, devendo manter a saúde físico-mental de seus funcionários, respondendo assim pela degradação deliberada das condições de trabalho e, não o fazendo, terá como obrigação o ressarcimento pelos danos causados ao trabalhador, respondendo conjuntamente com o agressor. O direito ao trabalho tem sido mundialmente defendido através da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e em nosso país, por nossas instituições, com a finalidade de garantir aos nossos trabalhadores um ambiente saudável e digno. Direitos esses expressamente mencionados em nossa Carta Magna. E para terminar, senhor presidente, presto minhas considerações respeitosas a todos que trabalham, contribuem e lutam para que tenhamos um país justo e próspero, sendo merecedores de nosso respeito e de todos aqueles que utilizam a sua força de trabalho. Muito obrigado. A mesa agradece a Vossa Excelência, deputado Bispo. Eu venho hoje à tribuna para falar dessa data tão memorável, dia 19 de abril, data em que se comemora o Dia do Exército Brasileiro, jubileu que marca a vitória brasileira na primeira Batalha de Guararapes, ocorrida no ano de 1600. Flávio Bezerra, Sua Excelência, põe 5 minutos. O próximo orador inscrito, Sua Excelência o deputado Flávio Bezerra, ele que é bispo evangélico, com atividades desenvolvidas nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Amazonas e nos países Costa do Marfim e Gabão, no continente africano. Pois não, Vossa Excelência tem 5 minutos para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores e assessores, telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, eu venho mais uma vez a esta tribuna informar que apresentei o requerimento de número 269 de 2007, solicitando informações detalhadas ao senhor ministro Altemir Gregolin, da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, sobre o processo de permissionamento de embarcações para a captura de lagostas no estado do Ceará, e também a ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente, solicitando informações sobre a quantidade de funcionários do IBAMA que realizaram a coleta de dados das embarcações que efetuaram a captura da lagosta no período de 2002 a 2005. O problema é que há uma inquietação grande por parte das comunidades pesqueiras, uma vez que muitas embarcações estão fora do novo permissionamento de pesca para a captura da lagosta. E eu quero informar a toda a comunidade pesqueira que a nossa preocupação em saber quem foram os apontadores do IBAMA que durante os anos de 2002
a 2005, registraram a produção de cada embarcação, pois mais de 30% das embarcações ficaram fora do novo permissionamento de pesca devido não terem apresentado dados satisfatórios pelo apontador, por parte do apontador. Então, isso tem causado uma inquietação grande na parte dos pescadores. Esse requerimento, senhor presidente, tem o objetivo de esclarecer o motivo pelo qual inúmeras embarcações ficaram sem suas permissões, visto que as mesmas não conseguiram comprovar o exercício de suas atividades durante pelo menos 2 meses em cada ano, entre os anos de 2002 a 2005. Cabe ainda ressaltar que das 3.870 embarcações inscritas, somente 2.867 embarcações obtiveram a permissão para a pesca da lagosta, ficando de fora cerca de 1.000 embarcações. Faço aqui um apelo à SEAP para que verifique o que pode ser feito, a fim de que esses pescadores não fiquem sem o permissionamento. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores e assessores, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara e profissionais da imprensa, boa noite. Nesta oportunidade, gostaríamos de destacar o nome de um brasileiro que tem dado grande contribuição para o desenvolvimento da educação neste país. Graduado em Física, Flávio Bezerra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, entre os problemas ambientais sérios que temos de enfrentar neste século está o esgotamento dos estoques pesqueiros, fenômeno de abrangência mundial, assim como acontece com o atum azul no Mediterrâneo e com o bacalhau no Atlântico Norte. A crise brasileira da pesca é também simbolizada por uma iguaria cara, ingrediente de luxo na mesa dos restaurantes mais sofisticados. Trata-se da lagosta, tão apreciada por turistas estrangeiros, sobretudo pelos que desfrutam dos prazeres do eterno verão nordestino. Pois bem, a lagosta corre o risco de sumir de nossos mares, de desaparecer, não só no Nordeste, mas em uma grande extensão da costa brasileira, desde o Amapá até o Espírito Santo. Segundo dados da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, a produção de lagosta no Brasil caiu de 11.000 toneladas no começo do ano de 1990 para menos de 7.000 toneladas em 2005. Em 2002, por exemplo, o Peru extraiu de suas férteis águas no Pacífico, para terminar, senhor presidente, 10,7 milhões de toneladas de pescado e o Japão outras 5 milhões. O Brasil pescou 1 milhão apenas de toneladas, ocupando a 24ª colocação no ranking mundial. Eu peço que esse discurso seja dado na íntegra. Agradeço o senhor presidente. Vossa Excelência será atendido, nobre deputado Flávio Bezerra. No Acre faleceu, mas muito obrigado. De coração. Dá como lido, concedo a palavra ao nobre irmão deputado Flávio Bezerra, do PMDB do Ceará. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje venho a esta tribuna para dizer: Maceió, Maceió, porque escolheram 2 praias distintas do litoral cearense e ambas com o mesmo nome, Maceió da Praia da Baleia e Maceió da Praia do Camucim. Coincidência de nome, mas vítimas... 5 minutos. Pronunciar sua declaração. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores e assessores, telespectadores... Flávio Bezerra, Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e demais pessoas nessa casa e também rádio ouvintes da Câmara e telespectadores da TV Câmara. É o seguinte, da mesma forma que eu venho hoje falar mais uma vez da normativa número 1 de 2007. O que acontece é o seguinte: a instrução normativa número 8 de 2005 do Ministério do Meio Ambiente, em seu artigo 4, permitiu a captura da lagosta somente com emprego de armadilhas
do tipo covo ou manzoá e cangalha e de redes de espera tipo caçoeira. Então, até o ano passado, estava permitido por lei que os pescadores artesanais pescassem lagosta com esse tipo de artefato de pesca, a caçoeira. O que aconteceu? Obedecendo às normas atuais, dizendo que eles poderiam investir nessa caçoeira. Então, investiram suas economias, suas finanças, fizeram de tudo e se equiparam para, então, a tal pesca da lagosta permitida com caçoeira até o ano passado. Este ano, saiu, então, a normativa de número 1 de 2007, que proíbe a pesca com a caçoeira. Então, essa pesca só poderá ser feita através de um artefato chamado manzoá. O que acontece é que os pescadores se sentem em desvantagem, se sentem em dificuldades. E o que nós viemos pedir aqui é a indenização. Que sejam indenizadas as caçoeiras e que esse dinheiro entregue aos pescadores sirva para que os pescadores possam, então, comprarem novos equipamentos de pesca. Do mesmo modo, eu quero lembrar que no ano de 2005, o governo, de forma justa e legal, indenizou os pecuaristas que tiveram, para concluir, tiveram o seu rebanho atingido pela febre aftosa, a fim de que não tivesse um grande prejuízo pela perda de seus rebanhos. Da mesma forma, quando houve a proibição do porte de armas no Brasil, através do Estatuto do Desarmamento, o governo também, da forma justa e correta, determinou a indenização aos cidadãos brasileiros que entregassem suas armas. Sendo assim, senhor presidente, entendo ser igualmente justo e correto que o governo indenize aos nossos pescadores que, autorizados por uma instrução normativa, gastaram o sustento de suas famílias e agora são proibidos de utilizar o petrecho que antes estava autorizado. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Tá muito bom. Senhor presidente, deputado Rodovale, senhor secretário. Dando prosseguimento à sessão, nós iremos agora ouvir a canção da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a regência do Tenente Isaac Gomes das Neves. Falar por um minuto o ilustre deputado Flávio Bezerra. Senhor presidente, para dar como lido a situação dos nossos pescadores do norte e nordeste do Brasil, continua no mesmo impasse. Nessa segunda-feira, Mucuripe, cantado pelo nosso querido Raimundo Fagner, quando canta As Velas do Mucuripe vão sair para pescar. Hoje, essas velas estão fechadas. Pescadores aguardando uma decisão, uma resposta do Ministério da SEAP, Ministério da Agricultura e Pesca. Estamos aguardando essa resposta. O pescador não está podendo ir pescar. Tememos que vai começar a temporada da pesca lagosta e não temos a nossa permissão. Então, tivemos um movimento da categoria no Mucuripe. Mucuripe foi palco do movimento onde recebemos pescadores de Aquiraz, recebemos pescadores também de todo o nosso Ceará. Muito obrigado, senhor presidente, é o que eu tenho a dizer. Conceda a palavra